Aí ele diz assim, bom, olha, eu acho que o fulano vai ser o nosso ministro da Educação, porque afinal ele tem todo um trabalho em prol da educação e tal, não sei o quê, e daí o outro vai ser não sei o quê, e quem é tal coisa, daí ele pergunta quem lida com a agricultura, e daí não, então vai ser ministro da Agricultura. Aí, em determinado momento, ele pergunta quem é economista. Aí o tio lá no fundo levanta a mão. Aí ele disse, então tu vai ser nosso ministro da Economia. Ele tempo era ministro da Economia, lá se chamava ministro da Economia, não era planejamento, nem trabalho, era economia. E ministro da Economia. Aí o tio disse, sim senhor comandante, sou um soldado da Revolução, eu vou obedecer. E foi um ótimo ministro da Economia, ele criou o trabalho voluntário, ele negociou a cota do açúcar, ele criou várias coisas. Cuba se desenvolveu no período que ele foi ministro da Economia, durou muito pouco, porque ele queria fazer a Revolução na Argentina, ele queria fazer a Revolução no resto da América Latina, mas o objetivo dele era a Argentina mesmo, porque ele era argentino. O norte da Argentina tinha uma guerrilha, ele resolveu ir primeiro para a Bolívia, acabou morrendo lá e tal. Mas o negócio é que, quando ele foi embora, foi primeiro para a África, treinar os guerreiros lá na África, o Fidel pergunta para ele, olha, tia, realmente foi um ótimo ministro da Economia, eu me abri para ti, eu achei que tu era só médico, eu não sabia que tu era economista. Eu disse, não, mas eu não sou economista. Então, como tu respondeu aquilo naquela reunião que tu era economista? Isso eu ouvi da própria boca do Fidel, tá? Não falando para mim, falando num documentário. Não, é ele falando no documentário. Mas como tu disse que tu era economista? Não. Eu entendi que o senhor perguntou quem era comunista. Eu levantei a mão. O senhor mandou ser ministro da Economia. Eu sou um soldado da Revolução. Eu faço o que o comandante manda. Então, esse episódio parece uma brincadeira. Pode ser que seja uma piada. Pode ser que seja, a gente não sabe. Pode ser que eles tenham todos combinado de inventar isso juntos e a bibliografia comprou essa história. Mas mesmo assim, ele está aí para comprovar uma coisa. A ideia do voluntarismo que teve presente nessa revolução. A ideia de que quem estava envolvido com essa revolução queria muito fazer uma revolução e queria que desse certo. Então muita gente pergunta assim, pô, fala que nessa mesma época tinha revolução na Guatemala, que nessa mesma época tinha revolução na Bolívia, que nessa mesma época tinha... Gente muito parecida com o Fidel. O Jacobo Arbenz era um médico nacionalista, foi apoiado pelo Partido Comunista Guatemalteco, que era o Partido Guatemalteco do Trabalho. Ele nacionalizou terras da United Fruit Company, que era a maior empresa de exploração da maior riqueza da América Central, que está descrita no maior livro que já se escreveu de literatura latino-americana dos 100 anos de solidão, né? A fictícia Macondo. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer para vocês é que o Fidel é muito parecido com o Jacobo Arbenz. Não vou dizer que é parecido com Getúlio, porque vocês não vão acreditar. Mas eu não acho tão desproporcional dizer isso. É que agora parece piada, mas não é. O fato é que as pessoas perguntam, e por que não deu certo nos outros lugares? Tá bom, deixa o Brasil de lado, o Brasil é muito complicado, mas por que na Guatemala, que é um país também pequeno, tão pobre? Por que na Bolívia? Um dos componentes que Cuba teve de diferencial, fora essa questão da fatalidade geográfica, da questão da cota, do açúcar, da questão da tutelagem tão próxima dos Estados Unidos, foi esse voluntarismo revolucionário. Esses revolucionários, eles foram até o fim, eles foram realmente heróicos, a luta foi realmente heróica. Então, a gente não pode também, mesmo sendo historiador e querendo encontrar as condições concretas, né, as famosas condições concretas, econômicas, a luta de classes, etc., a gente não pode deixar de lado também esse aspecto subjetivo da história, que às vezes é tão importante. E eles tiveram, logo em seguida, e daí sim, por causa desse fatalismo geográfico, e por causa das medidas que foram sendo tomadas, que medidas foram essas? Medidas básicas
econômicas, medidas não socialistas, reforma agrária. Jacob Arbenz e Victor Paz Extensor fizeram a mesma coisa. Getúlio não pensou nisso porque era quem ele era, né? Mas nacionalização de bens estratégicos. Muitos fizeram isso. Criação da Pemex no México, da Yacimentos Petrolíferos na Argentina, que foi muito antes. Tudo isso teve disputas. Porque os nacionalistas naquela época eram vistos como gente perigosa. Os nacionalistas eram vistos naquela época como a um passo do comunismo. Você tem que se dar conta que o mundo está bipolarizado entre os Estados Unidos e a União Soviética. Quem não está do nosso lado é nosso inimigo, pensavam os Estados Unidos. E se um presidente latino-americano fazia reforma agrária nas terras de uma empresa norte-americana e queria nacionalizar a Shell, a Standard Oil e que sei eu, Texaco, ia ser visto como um revolucionário, não ia ser visto como um nacionalista. Hoje a gente vê como nacionalista e olhe lá, porque o Evo Morales quis fazer a mesma coisa, né, com o gás na Bolívia e foi taxado de comunista para baixo. Ele não está se declarando por aí. Mas enfim, eu quero dizer que o nacionalismo, quando toca nos bens das potências, ele é visto como comunismo, ele é visto como um perigo. Então, o Fidel fez o quê? Reforma agrária, baixou 50% dos aluguéis, que eram de propriedade de quase todos os norte-americanos, fez nacionalizações, dobrou o salário dos trabalhadores, e tudo isso começou a ser visto com muita antipatia. Daí que eu quero voltar ao querido. Aqui eu constatei que os barbudos foram muito bem recebidos pela imprensa brasileira nos primeiros meses da Revolução, que foi taxado, derrubou-se a ditadura, que bom que a ditadura caiu. Vamos ver agora o que esse novo governo do Fidel Castro vai fazer. Quando eles começaram a tomar essas atitudes, é que a imprensa brasileira começou a malhar. Então, aqui está provado que nos primeiros 2 meses, eles eram vistos com imensa simpatia. O Fidel chegou a ser recebido pelo Juscelino. Então, a prova é que, de fato, eles começaram a ser mal vistos pela imprensa internacional e pelos Estados Unidos também, quando começaram essas medidas que eram antipáticas para os Estados Unidos. Aí o que os Estados Unidos fez? O que faz sempre. Está com medo de alguém, manda matar. Mandaram uma expedição para a Baía dos Portos. O Fidel já tinha escrito aquela carta para César Sanches, armou a população respondeu. Agora, como? Por quê? Esse é o fator subjetivo da história. Por que a gente não respondeu em várias situações que nós fomos convocados, né? Nós e outros povos latino-americanos. A população respondeu, expulsaram os americanos que subestimaram o poderio cubano da Baía dos Porcos, e daí o Fidel começa a se aproximar da União Soviética. Aí a União Soviética, que já vinha tentando seduzir o Raul, que era comunista, o Che, que já era comunista, e vários outros revolucionários, aí o Fidel aceita se aproximar da União Soviética, e a União Soviética propõe. Foi em abril de 61 a expulsão dos americanos da Baía dos Porcos. A União Soviética propõe instalar mísseis de médio e longo alcance voltados para os Estados Unidos, para que a qualquer outra ameaça que os Estados Unidos fizessem, esses mísseis pudessem ser acionados, e esses mísseis começaram a ser instalados. Quando eles começaram a ser instalados, os Estados Unidos determinou e fez um bloqueio naval, que é a coisa mais fácil. Se eles tivessem feito isso ao invés da Baía dos Porcos, talvez nós não estivéssemos contando essa história. Mas eles subestimaram o poder naquela vez, nessa vez eles não subestimaram, eles bloquearam, bloqueio naval completo. Daí surgiu os 13 dias que abalaram a história.